Sabe qual que é a diferença na hora de eu avaliar um blended whisky com idade declarada de um single malt whisky com idade declarada? Quando eu estou analisando um blended whisky, o que eu levo em consideração? Ele é feito com a mistura de whiskies de diferentes destilarias. E não só isso, também são diferentes tipos de grãos. Então dentro dessa garrafa você tem whiskies como cevada maltada, como centeio, como trigo, entre outros, certo? Quando a gente está falando de um single malt, a gente está falando de um whisky que ele foi engarrafado em uma única destilaria. Ou seja, os whiskies que existem aqui dentro são de uma única destilaria e não de diversas. Por que eu falo os whiskies e não o whisky? Não é single malt? O single é de uma única destilaria e também só é feito de cevada maltada. Porém, dentro dessa destilaria, se você quiser pegar ali diferentes perfis de barris e fazer uma mistura para colocar na garrafa, não tem problema nenhum. E quando tem idade declarada aqui, significa que ele tem a idade mínima de 12 anos, certo? Só que qual é a peculiaridade entre esses dois na hora de eu avaliá-los? O single malt, para mim, dependendo do whisky, não tem importância qual idade ele tem exibida no rótulo. Muitos até que eu compro não tem a idade exibida no rótulo, mas eu sei quais são os barris que foram usados, eu sei a qualidade desses barris, são barris de primeiro, segundo, terceiro uso, eu sei como é feito o destilado, né, como é que é, se é um destilado leve, se é um destilado mais pesado, também sei como é feita a forma de armazenamento, se o clima é quente, se o clima é frio, enfim, tudo isso eu levo em consideração na hora de comprar esse whisky aqui. Então, muitas vezes a idade fica irrelevante para um single malt por conta dessas características que você tem e que você sabe que vem de uma única destilaria. Agora, quando eu estou falando de um blended whisky, eu estou falando de um whisky que ele tem a mistura de whiskies de diferentes destilarias. E na grande maioria desses whiskies a gente não sabe qual que é a proporção. Por exemplo, eu não sei se aqui tem 50% de cevada maltada, 30% de centeio, sei lá, 15% de trigo, enfim. Eu não sei quais são as misturas que existem aqui dentro. Isso acaba me trazendo uma desvantagem na hora de imaginar o tipo de malte que eu tenho aqui dentro. Por isso que muitos blends eu prefiro com a idade declarada, porque eu sei que todas as misturas das destilarias aqui dentro vão tendo no mínimo a idade declarada no rótulo. Por exemplo, eu sei que essa daqui tem no mínimo 18 anos todos os blends. Então, é diferente você saber que você tem uma garrafa de whisky blend que tem a mistura de diversas destilarias, mas que todos esses blends têm no mínimo 18 anos, do que você pegar uma que não tem o rótulo declarado. Sabe por quê? Porque se você não tem a idade declarada no rótulo, você pode ter 20 destilarias colocadas aqui dentro. Dessas 20 você pode ter diversas que têm a idade mínima de 3 anos, você pode ter alguma que tem uma idade intermediária, 6, 7... 8, não tem como saber, entende? É um sorteio, a gente não tem como adivinhar isso. Então é por isso que quando se fala de blend, isso é uma opinião pessoal, ok? Eu prefiro com idade declarada no rótulo. Os blends de entrada que são apresentados no mercado geralmente são os mais simples, os que têm menos complexidade e justamente os que não têm idade declarada no rótulo. Quebrem suas garrafas, Slant Evar.